Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast da CDL no Três Bases, esse grande evento de performance que está acontecendo hoje em Vitória. Dando sequência às entrevistas para você que está chegando agora, muito prazer, eu sou a Gabi Manganelli, estarei com vocês o dia inteiro e para dar seguimento às nossas entrevistas, recebemos agora ao vivo em nosso podcast Leandro Freitas, o conhecido, o famoso da borracharia do Leandro. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabi, bem-vindo numa estrutura maravilhosa dessa. Eu estou encantado. Dessa vez eu venho na condição de palestrante, mas no ano passado eu estava aqui na condição de aprendiz. E, cara, a entrega tá fantástica. Fenomenal. O ano passado já estava incrível, mas esse ano vocês conseguiram fazer uma coisa que ficou coisa de cinema. Parabéns. Eu senti a mesma coisa que você quando eu cheguei aqui. Falaram, Gabi, aqui está o seu estúdio. Eu falei, nossa, muito obrigada. Mas, Leandro, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, gostaria que você se apresentasse. A sua marca já é muito forte. O seu negócio é muito conhecido, especialmente porque ele é um negócio, vamos chamar de corriqueiro, de básico, mas que com a sua marca, com o brand que você colocou ali, você transformou completamente. Como é que foi? Então, meu nome é Leandro Freitas, eu sou casado com a Luana, pai da Laura, pai da Eloá. Sou uma pessoa apaixonada pela vida e pelas oportunidades que a vida te proporciona. Sou apaixonado por pessoa. O começo da borracharia foi uma grande oportunidade porque eu consegui associar o que eu mais gosto de fazer, que são ser humano, estar com os seres humanos e aprendendo com ele, e ao mesmo tempo resolvendo problemas de pessoas. Então, qualquer coisa que você resolva problema, que goste de fazer e ainda é pago por isso, é uma benção. Acho legal que ele é sincero. Bom, você ainda é pago por isso, né? Pior que é verdade, porque é um negócio. Para quem ainda não entendeu, o Leandro ele tem uma borracharia que é diferente de todas as que vocês já viram. Não que ele não conserte exatamente o que uma borracharia se propõe a fazer, mas a forma como ele faz é diferente, não é? Ah, sim. A gente entendeu que o conceito de borracharia já vinha lá dos primórdios. A mesma coisa, a mesma replicação de padrão. E o que eu percebi através de uma dor minha, através de um incômodo, que eu tinha uma habilidade muito grande de lidar com pessoas, mas se eu não tivesse uma autoridade por trás disso, as pessoas elas acabavam não ouvindo. Eu estava até vindo agora na moto pensando nisso. Falei, cara, o que faz uma diferença para uma pessoa fazer uma coisa ou não, e ouvir alguma coisa ou não. Muitas vezes é a autoridade que você está por trás dela que vai fazer ela fazer. Você pode falar a mesma coisa e uma outra pessoa pode falar a mesma coisa. Porque essa ela vai fazer e a outra não. Mas a autoridade ela é criada. Inclusive com a apresentação dos seus resultados. Sim. Mas quando você começou. Comecei. Como que foi? Então, o começo da borracharia ela foi bem interessante, porque perto de casa tinha uma borracharia que tinha 10 anos e foi uma sacada de mestre do meu pai, que depois de 10 anos ela fechou. E aí, nessa semana do fechamento, mais ou menos umas 5 a 10 pessoas perguntaram lá em casa, que é um ponto, onde estava essa borracharia. Aí meu pai falou, por que você não monta uma borracharia, meu filho? E eu falei, você tá doido? Se tem pessoa procurando é porque elas continuam precisando, mas eu ser borracheiro? Jamais. Você era o que antes? Nada. 13 anos, nada. Ah, você tinha 13 anos. 13 anos, nada. Entendi. Mas, por muita insistência e um amigo em comum que a gente tinha, que a gente abriu uma sociedade juntos, meu pai montou tudo pra gente. Depois eu comecei a tocar sozinho, esse amigo meu me largou, e aí começou essa transformação acontecer do que? De ser dono de alguma coisa, de trabalhar e de ganhar o seu próprio dinheirinho. Esse foi o começo ali de tudo. Entendi. O que você enxergou que seria um grande diferencial? Claro, é o que você aplicou hoje em dia que você vai explicar. Mas quando você percebeu que essa era uma dor das pessoas? Não o fato de trocar o pneu do carro que furou ou o que quer que seja feito. Mas onde que você percebeu que seria o seu diferencial? Então, depois disso, com 15 para 16 anos, tive uma virada de chave muito forte, que até meus 16 anos praticamente eu não tinha juntado dinheiro nenhum. Isso acontece com 95% da população do Brasil. Eu ia falar agora, ele tá lidando como se fosse assim, eu tinha 30 anos, não, menino de 16 anos. 16 anos, só que eu já ganhava uns 2 salários mínimos. Para uma pessoa que nunca tinha ganhado nada, então era muito dinheiro.
E eu comecei a gastar tudo, como todo ser humano normal Ah, faz. obrigada, né? Eu achei que eu tava diante de uma pessoa, né? O menino tinha 16 anos, ganhava 2 salários, não gastava, só faltava ele falar que era investidor. Só que aí meu pai chegou para mim e me pediu o mesmo valor que ele investiu na borracharia emprestado. E aí eu não tinha nenhum real. E foi a hora que foi o meu primeiro aprendizado, meu grande aprendizado. Ele falou, se você não juntar o valor de aluguel todo mês, eu vou te cobrar o aluguel. E aí eu com segurança ali, eu falei, vou juntar. E aí eu entendi que não era o tanto que a gente ganhava, mas o tanto que a gente conseguia guardar. Porque depois, nos próximos 2 anos, eu consegui juntar. E aí eu comecei a comprar carro, as coisas que qualquer homem nessa idade quer fazer. E aí foi a hora que minha vida foi destruída, porque eu aprendi que era mulher, rock e balada. Fali com 22 anos. Mas aí entra, eu acho, um preceito grande em relação ao empreendedorismo, que é lógico. o R rápido para consertar rápido, por exemplo, né? É isso aí. E eu várias vezes, no momento de reflexão profunda, eu falei, graças a Deus eu quebrei nessa idade. Porque nessa idade eu ainda tenho muita energia para fazer muita coisa. E muitas vezes a pessoa ela não tem estrutura, casado, com filho, quebra. Então é uma pressão muito maior por cima dela. Mas essa virada de chave de mudar esse conceito de borracharia foi de uma frustração. Eu namorei com uma menina muito rica aqui no estado do Espírito Santo e eu via que tinha uma separação muito grande da família dela comigo. Não ela gostava muito de mim, mas da família dela comigo. Por você ser borracheiro? Borracheiro, pô. Imagina, se eu fosse pai da menina, eu também ia fazer a mesma coisa. Hashtag sinceridades, eu faria o mesmo, pô. diz ele, né? E aí, eles terminaram, só que aquilo me gerou um sentimento, e eu trabalho muito com o sentimento da raiva. A raiva ela é um potencializador para mim, para gerar energia para as coisas que eu quero. Só que a maioria das pessoas, elas erram nessa parte, porque ela pega a raiva e bota pro coração. Aí se torna dores emocionais. Não, eu pego isso, entendo a situação toda e entro no lugar da pessoa, não faço um pré-julgamento, mas me deu vontade de fazer. E aí eu comecei toda essa história e dentro disso teve um ano sabático que eu estava investindo, tipo, eu tinha uma grana já para comprar uma Mercedes e eu peguei essa Mercedes e falei, cara, para que eu quero uma Mercedes? Para mostrar para os outros que eu estou bem sucedido, isso e isso. E eu falei, cara, mas eu nem estudo, nem faço nada. E aí eu peguei o dinheiro dessa Mercedes e enfiei tudo dentro da minha cabeça. Em treinamentos, palestras, mentorias. E aquilo ali, aquele ano sabático, só de trabalho e estudo, fez minha cabeça expandir de uma forma gigantesca. Foi quando isso? Isso foi com 30 anos, praticamente, 29 para 30 anos. E aí começou 5, 6, 7, 8, 10 funcionários. Aí a empresa, eu não vinha como uma borracharia mais, eu vinha como CNPJ, como uma empresa normal, só que com o meu nicho de borracharia. E como eu poderia destacar, porque chegou um momento na minha vida, que eu estava com 32, 33, que eu já tinha uma grana, porque eu já sabia juntar. Lembra dos 16? O seu pai cobrou esse dinheiro para te ensinar ou porque ele precisou? Não, eu acho que foi um aprendizado. Porque meu pai é aposentado. Na época ele precisou realmente? Não, não precisou tanto. Ah, não, foi um aprendizado. Foi uma sacada muito bacana. Ele sempre me apoiou em tudo, assim. Sensacional. E o apoio dele foi sempre assim, cara, pra que você está fazendo isso? Pra que você está deixando bonito? Pra que você está botando porcelanato? Pra que você está botando gesso? Isso é uma borracharia. Ele isso, não entendia o pneu essa furou, parte. O cara não vai parar na sua borracharia, ele vai parar na próxima. Na mais perto. Então ele também foi aquele sentimento de raiva de fazer acontecer. Então ele porcelanato é meu e eu vou colocar aqui, você vai ver. Mas positivo, né? Mas muda tudo. E aí com 32 para 33 foi a hora que foi um ano meio de sensibilidade. Que eu atingi, assim, dentro da minha expectativa, porque eu era um idiota no passado, para estar vivendo aquilo, mais de 10 funcionários, apartamento, casa de praia, carro. E eu achava que o sucesso era eu trabalhar pouco, ir para casa cedo e ir para o trabalho a hora que eu quisesse, 10, 9, porque tinha gerente, tinha tudo. Mas eu comecei a me angustiar, comecei a ficar triste. E eu não entendia qual era o sentimento, porque eu não tinha essa maturidade nesse sentido ainda. Foi quando eu entrei por um treinamento muito específico e eu comecei a me questionar. E eu entendi que existe 3 formas da gente evoluir. Primeira forma é fazer perguntas idiotas. Vai ter respostas idiotas. Perguntas medianas. Vai ter respostas medianas. E perguntas inteligentes. A mente ela é obrigada a te dar respostas inteligentes. Não vai te dar na hora, mas se você perguntar,
Ela vai te dar. E eu me perguntei, cara, se eu ainda tinha aquela síndrome do borracheiro. Trabalhava sujo e tudo mais. Aí eu falei, cara, se eu tivesse 30 milhões de reais na minha conta hoje, recebendo uma grana de juro por mês, eu faria a mesma coisa, mano, que eu tô fazendo hoje. Seria borracheiro, trabalhar com borracharia. E aí eu comecei a me questionar com isso. Uma semana depois desse delay, eu acordei com um estalo. Eu falei, cara, lógico, velho. Porque a mulher dos meus sonhos eu conheci através da borracharia. Pô, as pessoas mais fodas aqui do estado, os milionários, os ricos, os pobres, os ladrões, os traficantes, todo mundo passa pela borracharia, porque todo mundo tem carro e eu não posso julgar quem é quem. Tem que resolver o problema. Então me gerou os maiores aprendizados, porque você faz a faculdade, mas se você não for trainee júnior, você não vai aprender. E a faculdade da vida é o dia a dia, sacou? Talvez você nem valorize onde você chegou também, né? E aí eu olhando aquilo, eu falei, cara, daria. As melhores pessoas, os maiores golpes que eu já tomei na minha vida foi na borracharia. Então isso vai moldando a gente nesse processo. Pequenas empresas, grandes golpes. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, só que do mesmo lugar, eu falei, tudo bem, mesmo lugar. Com as mesmas pessoas, não. Algumas pessoas tinham que sair do meu ciclo. O meio não ia fazer mais sentido naquele ambiente. E como que eu conseguiria mentalizar isso? Eu falei, cara, eu só volto se for para ter a melhor borracharia do Brasil. E aí, quando você manifesta isso, eu já tava numa pilha maneira, sabe, de tudo que eu estudava, porque tudo tá no livro, tudo tá no YouTube, todas as informações do mundo todo tá para você, ainda mais com as inteligências artificiais hoje, tudo mais. Eu ia te perguntar isso. Você acha que hoje em dia, até para ensinar as pessoas, seja na área em que ela estiver, o que ela quiser fazer, ela tem a capacidade? Ou você considera que você tem um dom, que você é diferenciado? Eu pergunto isso porque muitas vezes as pessoas olham para alguém como você, que é um empresário como você, chegou onde chegou, e dizem assim, foi sorte. Boa. Foi porque o pai ajudou na primeira loja. Porque foi isso. E não é, você se dedica até então e vai continuar se dedicando, né? Não, mano, eu sou foda. Pra caralho. Eu sou diferente. Você é diferente de mim, você, somos todos nós foda. Só que a parada não é sobre mim nem sobre você. É sobre o que você acredita que você pode. E aí eu tava estudando e eu falei, cara, pra você conseguir alguma coisa, você tem que colocar essa imagem na parede. Eu ia lá e colocava a imagem do sonho que eu queria. Você faz isso? Todo dia. É mesmo? Todas as coisas acontecem. Aqui, eu tô vindo nesse evento hoje, o ano passado, de 2023, eu fiz palestra no Brasil todo. Mas antes de começar a fazer palestra, uns 2 anos atrás, eu botei no meu mapa do mundo. E eu tava olhando no computador, depois eu te mostro a foto. Essa imagem. Esse palco, essa luz, palco, esse quantidade. público. E aí eu vou te mostrar. E eu tinha a logo da borracharia lá no telão já. Porque funciona. Qual é a sacada da vida? Não é você pedir, mano. É você ser grato pelo que já é. Porque a mente cria e depois você só vai lá pegar. Posso eu te contar uma história agora? Lógico. Tem um empresário em Cachoeiro de Itapemirim, porque eu moro nas 2 cidades, Vitória e Cachoeiro. E ele, em um dos eventos também que eu apresentei, eu mediei uma mesa de conversa e ele estava. Ele é um senhor já. Eu nunca vou esquecer essa história. Aí eu tava perguntando para ele, né, justamente, ele como grande empresário, qual seria a dica dele para pequenos empresários, para quem estava começando agora e tudo mais. Ele tirou um papel do bolso, uma folha assim, plastificada, tirou de dentro da carteira, não me mostrou o que estava escrito, mas falou, a minha dica é essa aqui. Aí o que é isso? Aí ele, todo ano no meu aniversário eu faço essa lista. E eu me comprometo a conseguir conquistar tudo isso até meu aniversário do ano que vem. E eu faço isso há anos. E todo dia de manhã eu leio esse papel. Perfeito. É um papel plastificado, fica dentro da carteira dele. Perfeito. Pois bem, nunca esqueci essa história. Toda vez que eu encontro com ele, eu pergunto, e aí, como é que tá a lista do senhor? A última vez que eu encontrei com ele, eu falei assim, e a lista do senhor tá indo bem? Aí ele, graças a Deus, eu tava doido pra comprar um avião maior, porque eu achei que o meu tava pequeno. Consegui. Aí eu lidei com toda a naturalidade do mundo, como se eu tivesse... Lógico. Eu falei, gente, que bacana, que bom que o senhor conseguiu. Fico feliz, ele fico. E ó, ainda tem uns X meses, ainda falta só esses aqui, ó. Esses todos já consegui conquistar. Sim, cara. Eu nunca vou esquecer. É assim que combina com o que funciona. você falou. Não, é assim que funciona. E aí, o que aconteceu? Você me perguntou as coisas que eu faço. Cara, eu sou triatleta, sou Ironman, corri a minha primeira maratona sem praticamente treinar. Por quê? Porque tudo está na mentalidade. E depois está nas pequenas coisas diárias que você faz para aquilo acontecer. Quais coisas? Por exemplo, meu nome é Gabriela, eu tenho uma loja de roupa
eu quero ser a loja de roupa. O que eu vou Perfeito. fazer diariamente para ser a borracharia do Leandro na loja de Perfeito. roupa? Primeiro, o que a sua loja entrega de propósito? Você veste as pessoas, você vende autoestima, você vende o quê? Gente, Porque é você... fictício, eu não tenho uma loja, tá? Isso é para vocês. Prestem atenção e coloquem isso no negócio que vocês têm, uma mentoria aqui. Então, você vende roupa ou você vende autoestima? Digamos que eu Sabe? venda autoestima. Porque se você vende autoestima, aí já se diferencia do preço, sabe? Porque já é uma troca particular. E aí, para você entender particular, você tem que entender as dores da sua cliente. Porque você não está vendendo volume, você está vendendo diferenciais. E dentro desses diferenciais, o que você precisa fazer? Realizar e satisfazer aquela sua cliente de uma forma maravilhosa. Para quê? Para ela fazer aquilo que é mais importante. O que é mais importante? Para ela? Para você, Para mim? dono da Comprar a minha empresa. loja, lógico. Não. Ah. O mais importante é ela falar de você, pô. Ah, entendi. Porque ela tem uma rede. E aí essa rede fala, nossa, que bonita é. Pô, Lá da loja. assim, assado, atendimento fantástico. Ela cuidou de mim, ela mostrou roupa. Eu percebi que ela não queria vender, ela queria que pegou ali cromologia de cor, viu a cor que encaixava com o meu perfil, assim. Aí sim você vai estudar por trás como trabalhar a autoestima, como ser psicóloga, como entender as tretas do dia a dia da mulher. Porque ela vai lá para comprar roupa, não, ela vai lá para falar de outras coisas. É, com certeza. Você entendeu? É tudo um jogo que você começa a entender e funciona para tudo. Então, o que funciona para tudo, a gente falando desses hábitos diários, seria o primeiro tópico seria esse, você entender. Separação, sabe? Eu queria fazer o Ironman. E por que eu queria fazer o Ironman? Porque um amigo meu riu da minha cara e falou: você não consegue. Eu falei: o quê? Eu não consigo. Fala de novo. Eu não consigo? Tá, eu vou fazer, a gente vai fazer junto e eu vou chegar na sua frente. E aí começamos em 3 esse projeto, acabamos em 2, fizemos lá em Cozumel, maravilhoso, com minha mulher, zoei tudo, aproveitei tudo. Por quê? Porque é o processo. Então, para fazer o Ironman, eu preciso fazer o quê? Treinar 3 atividades. Quais? Natação, pedal e correr. E para fazer isso, eu preciso o quê? Cara, eu falei, cara, eu não consigo correr 10 quilômetros na época. Como é que eu vou correr 42, nadar 3.800, pedalar 180 quilômetros no mesmo dia, num time de 17 horas só? Nossa Senhora. Só que aí eu não penso nisso. Eu só metrifico. Aí o que eu faço? Qual é a minha habilidade? Minha habilidade é contratar as pessoas melhores do que eu no segmento que eu preciso aprender, porque aí eu encurso a minha vida. Sabe? Uma coisa que eu demoraria X tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para você disso. Rogério Salum é um nadador top de linha. E eu não nadava muito bem. O que eu fiz? Rogério, vem cá. Cara, vamos nadar junto, eu quero aprender, eu quero saber. Mas eu não quero nadar, eu quero saber como que ele bota o dedinho, como que ele vira a mão, como ele puxa, o que ele tá pensando nessa hora. Eu quero descodificar a mente dele para me copiar exatamente aquilo e testar na minha mente para ver se funciona. Tem esse caso ainda, porque não é que funciona para um, vai funcionar para outro. Mas aí eu vou me adaptando. E aí o que acontece? Começa a gerar performance. Porque eu não quero ficar tentando. Eu vou lá em cima, pago para a pessoa que precisar pagar. Para quê? Para encurtar minha vida. Então, se eu estou abrindo uma empresa de roupa para vender autoestima, para vender amizade, para vender, sei lá, empoderamento, o que eu vou fazer? Eu vou numa loja mais foda de roupa que já tem esse resultado, vou conhecer a gerente, vou conhecer a vendedora, vou saber como eles vendem, vou saber a forma que eles vendem, a metodologia que eles vendem, vou enxergar, vou chamar a pessoa lá, vou tentar pagar para ela e vou falar que não vou atrapalhar o segmento em nada dela, porque não tem como atrapalhar, mas com humildade, que é a palavra mais correta. Humildade não é baixar a cabeça, humildade é você reconhecer que aquela pessoa é muito melhor do que você e você dar os créditos para ela. Ponto. E aí fala para ela e ela vai passar o passo a passo. E se não passar, vai em outro. Interessante que enquanto você está falando exatamente sobre isso, que eu acho que é conexão, Sim. tá aparecendo a logo da CDL aqui atrás, Legal, né? Que é que proporcionou tudo isso pra gente aqui dessa vez. Então, a CDL nada mais é do que exatamente, né? Uma associação entre empresários, entre lojistas, entre pessoas que têm o mesmo objetivo, que é crescer no mercado, que é se posicionar. Sim. Você acredita que quer dizer, você acabou de responder, né? As associações com as pessoas certas, o networking bem feito também é fundamental para qualquer negócio? Então, eu vou compartilhar uma coisa que você falou que faz uma grande diferença. Quando você está crescendo e se desenvolvendo, para qualquer coisa, a sua rede de apoio é a mais importante. Sabe? A sua rede de conexão ela é a mais importante. Ela é a mais importante. Porque se eu gosto de você, você gosta de mim,
tende a você me indicar ou você me direcionar para alguma coisa se eu entregar muito. Porque se eu entregar merda, não adianta você gostar de mim que você não vai entregar. E quando você tá crescendo, acho que essa parada é a mais louca, sacou? Quando você tá crescendo, no seu ambiente de trabalho, que eu falo em volta, essas pessoas não acreditam em você, cara. Elas não dão a moral que você precisa. Então você vai ter que procurar lá fora. Lá fora que eu falo um pouco mais distante. E só vão dar moral quando as outras pessoas começarem a falar muito de você, sacou? É muito louco. Então, quando você falou CDL, é irado, porque é um conjunto de pessoas pensando num propósito maior e tentando se ajudar de uma forma harmônica, sacou? É massa. Já compartilhei uma vez uma palestra lá, foi incrível. Nós trocamos muitas ideias ali e você vai ver que tem vários níveis de empresários, de empreendedores, pessoas começando, pessoas no meio, pessoas já muito grandes, e aí todo mundo ali, porque acho que a treta, não, mas o tesão da vida, para mim, é quando você consegue fazer a outra pessoa sorrir. E você pode fazer isso de várias formas possíveis, ajudando. Imagina, a pessoa tem uma dificuldade, você vai lá e ajuda. Cara, primeiro que ela não te esquece. Então, somos seres vibracionais. Então, dentro dessa vibração, ele emana essa vibração para você. E você sente, sabe? Que é o amor, que é a gratidão. E isso, todo mundo que está aqui está nessa busca de se sentir melhor, de preencher um vazio existencial, sacou? Então é massa pra caraca. É massa. Até me Muito. emociona, é massa. Eu ia falar isso agora, é emocionante. Claro que a palavra orgulho deve aparecer diariamente na sua, É massa. na sua Caraca, história. Que bacana, que bacana. Tem alguma história que você se lembra, assim, de alguém que retribuiu esse agradecimento pra você? Tá doido? Todo entregou? dia, pô. Todo dia? Todos os dias. Quem? Todos Como os assim? dias. Todos os dias. Mentorados, funcionários, famílias? Todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias eu tenho uma cota de ajudar as pessoas, sem ninguém saber. Ah, é? Todos os dias. Você não conta? Se eu contar, tá na Bíblia. É vaidade. É vaidade. Você ajuda em que sentido? Todos. E isso te motiva também, claro. Não, eu faço isso de egoísmo mesmo. Como assim? Porque é bom pra caralho. Pra você se sentir bem. Porra do caraca, bicho. É muito bom bom. demais. É o amor que tá falando, a gente tá falando de amor, pô. Tá falando, ame o próximo como você gostaria de amar você mesmo, mas eu penso diferente, porque tem muita gente que nem se ama. Como é que vai amar o próximo? Então eu penso, como é que você gosta de ser amada? E aí eu tento te amar dessa forma, sabe? Porque tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai se conectar com isso, mas tem gente que tá ouvindo, que vai fazer uma grande diferença na vida dele. Porque tá vendo essa galera aqui, 12 horas de imersão? Cara, eu tenho certeza que a maioria vai pegar 2 ou 3 coisas que vai fazer diferença na vida dela. O resto é tudo bônus. Porque a mudança não acontece com um monte de coisa, acontece com uma só. Uma só. Para me correr o Ironman, eu precisei só dar o primeiro 100 metros. Deu o primeiro passo. E depois tudo vem em consequência disso. Então, o que eu lembro? Pequenas coisas todos os dias geram resultados grandiosos lá na frente. Com foco e determinação, mas também com outras coisas. Porque eu tenho uma técnica que é muito bom, que eu quero compartilhar com a audiência, que é muito legal. Eu não sou disciplinado, não tinha tanta constância nas minhas coisas, mas eu descobri uma técnica que, para mim, no meu corre, funciona muito bem. Assumir compromisso público. Ah, é? Por exemplo, eu assumi um compromisso público, eu vou correr 7 meses, 7 dias, 7 quilômetros todos os dias, certo? Certo. Assumir esse compromisso. É o mínimo que eu corro todo dia, 7 quilômetros. Para mim, para o meu biotipo, para a minha jornada, para onde eu já estou. E aí, dentro disso, todo dia eu me comprometo em fazer um vídeo e botar no Stories. Então, por exemplo, ontem eu estava no jantar lá com o Rogério, com toda a equipe dos palestrantes, eu saí, antes de ir para lá, eu sabia que eu ia sair um pouco tarde. E aí não ia dar o tempo, eu podia fazer 1h da manhã, mas já tá no outro dia, então já ia quebrar a parada. Entendi. Então, o que eu fiz? O jantar era 8 horas, 7 horas eu tava correndo. Eu corri mais rápido do que o normal, para correr 35 minutos, 7 quilômetros. E aí voltei, tomei banho e estava preparado. Então, todos os dias. Então, quando eu assumo um compromisso, muitas vezes eu não vou fazer porque eu quero, velho. Porque tem dia que eu não quero fazer a parada.
Só que eu tenho uma galera me assistindo. E que Então, conta com você, né? Se exatamente, inspira porque em eu você. sou, de repente, aquela motivação dele quando eu posto o vídeo, o cara fala, pô, ele foi, eu vou. É a referência que a pessoa Porra, acabou então eu não posso adquirindo ali. decepcionar outra pessoa, sabe? Então eu assumo e depois de um tempo se torna prazeroso. Por isso que as pequenas coisas todos os dias, repetidamente, vai gerar prazer lá na frente. Tem uma galera, pra você entender, virou o ano, 100% de pessoas fizeram compromisso. Eu vou malhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Uma semana depois, 50% já não faz mais. 2 meses depois, mais 30% já não faz, sobra só 20%. 6 meses depois, só tem 10% fazendo. 1 ano depois, só tem 3% fazendo. Por quê? Porque a grande maioria erra aí. Tô rindo Cara, porque em dezembro renova tudo, né? Vem 100 pessoas, falam que vão, vou depois te dar um 50. exemplo claro aqui. Pega a sacada, que essa sacada é fantástica. Mano, não começa a querer malhar o ano todo para fazer 1 hora de academia, porque não vai. Porque a carcassinha já está acostumado com o confortinho da televisão, do sofá. Então você tem que botar roupa, você tem que ir lá na academia, você tem que ouvir um monte de coisa, ver aquele saradão, você se decepciona. E a mente ela vai te programar de todas as formas para te sabotar. Mas se você conseguir fazer 10 agachamentos, 5 agachamentos todo dia, você consegue. Se você consegue dar uma caminhadinha de 500 metros, você consegue. Todo dia, só que você não pode falhar. Por quê? Porque você está começando a gerar serotonina e, ao mesmo tempo, você chega no final do dia e fala assim, eu fiz essa porra. Eu fiz. Tava tudo ruim, vendaval, temporal, granada caindo. Eu fiz. E aí, todo dia, daqui 30 dias, você tá melhor. Aí você fala, poxa, se eu fiz todo dia 500 metros, por que eu não posso fazer 700? E aí você faz, e a autoestima vai melhorando, e o seu cérebro vai melhorando, e aí o que acontece consequentemente? Você começa a ficar mais forte, mentalmente falando. E aí você pode botar um pouquinho mais. Aí você tá dando uma caminhadinha, por que você pode dar uma caminhadinha, você não pode dar um agachamento? Por que você não pode pegar um solzinho? Por que você não pode andar? E aí você começa a ficar mais forte, até você chegar um momento que você tá treinando todo dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aí entra no hábito. Porque o hábito ele demora a acontecer. E é essa disciplina que depois você acaba Sim. incorporando em outros aspectos da vida também. Começa aí, né? Ou seja, o nome do evento faz todo sentido, as 3 bases, né? Perfeito. Começa realmente com a sua saúde mental, física, e depois você vai expandindo para as outras áreas da vida. Perfeito. Como eu já imaginava, infelizmente rápido, o tempo né? passa muito rápido aqui. O tempo aqui tem uma medida própria. A gente tá, né, com o nosso tempo encerrado, mas a gente vai continuar, como eu falei com vocês, com todos os palestrantes. Agradeço imensamente. E aí eu queria deixar uma pergunta rápida para a gente finalizar. Falando de inovação, de renovação da borracharia, de novo conceito, disso, daquilo. Ao longo do tempo e ao longo do que você vivenciou, paralelo à inovação, o que não muda? O que não muda? O que não deve ser mudado? Relacionamento. O relacionamento entre você. Entra a inteligência artificial, você aperta o WhatsApp, vem áudio seu que não é seu. Todo um processo que é muito interessante, é muito legal para você escalar algumas coisas. Mas eu acredito que nunca vai acabar esse face a face, sabe? Essa entrega. Então a gente muda tudo para a gente ter essa melhor qualidade. Então acho que o que não muda nunca é você estar com a pessoa. Lógico que você está na internet, você escala, mas quanto mais você percebe que as automações estão ficando mais pessoais, por quê? Porque pessoa precisa de pessoa, pô. Tudo que você faz é para as pessoas. Perfeito. É tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Tudo sobre exatamente. pessoas. Leandro Freitas, muito obrigada pela Irado. sua participação. Boa palestra, daqui a pouco é você, né? Sim. Segundo o seu mapa dos sonhos, chegou o momento, inclusive, Chegou que você esse tanto momento. mentalizou e que você, claro, obviamente, construiu para estar aqui também. Obrigada mais uma vez. Obrigado, parabéns. Obrigada. E você continua com a gente, que daqui a pouco mais uma entrevista aqui no podcast oferecido pela CDL, no evento As 3 Bases em Vitória. Até mais.